Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Leitão. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da ferramenta que chama FTool, né? Esse programinha, esse software chama FTool, né? O FTool, ele é um software produzido pelo professor Luiz Fernando Marta, certo? Da PUC-Rio, né? O professor Luiz Fernando, ele é autor de vários livros, dentre eles o mais conhecido que é o Teoria das Estruturas, né? Que é um livro que é muito bom, né? Para mim, né? Eu como professor aqui no Brasil, acredito que seja a melhor bibliografia sobre teoria das estruturas, né? A melhor bibliografia nacional, ok? Claro que tem diversos outros livros, né? Mas do Luiz Fernando é um livro muito completo, né? Então esse é um programinha para estruturas em 2D, certo? E aí você tem várias ferramentas que você pode utilizar nesse programinha. Hoje a gente vai falar um pouco de treliças. Então, vou começar aqui abrindo o programa para vocês. Certo? Então, tá aqui o programa. Deixa eu estar fazendo os rabiscos aqui. Então, tá aqui a tela inicial do programa, certo? Aqui é a tela para você desenhar a sua estrutura, certo? E aqui as ferramentas dele. Ok? Então, o programa é bem simples de mexer, ó. Ele começa inicialmente assim, com essa tela em branco, né? Aqui você consegue colocar um grid, né, definir esse grid, né, para você poder desenhar a sua estrutura. E aí você consegue também colocar as distâncias desse grid, né, para facilitar você na hora de inserir suas distâncias, porque você vai ter que construir sua estrutura aqui nessa tela. Então, vou começar aqui com uma, sei lá, por exemplo, uma estrutura com vãos de 4 metros, né, na direção X e, sei lá, 3 metros na direção Y, né. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, esse primeiro elemento, que é para inserir um elemento, né? Estrutura 2D, a gente vai trabalhar com elementos de barra. Então, por exemplo, aqui, ó, eu poderia desenhar, né, como o grid já está definido para 3 metros, desenhar um pilar, por exemplo, uma barra que represente um pilar e uma barra que represente uma viga. Então, tá aí. Tem aí um pórtico com 2 pilares e uma viga, certo? Esse triângulozinho aqui, ó, é para definir as condições de contorno, né, os apoios, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tem as restrições. Ó, você quer que na direção X o deslocamento esteja restringido, então você vem aqui e coloca fixo. Você quer aqui, ó, restrição Y, né? Então, por exemplo, se você quer um apoio de segundo gênero, então estaria restringido X e Y. Então, tá aqui o apoio de segundo gênero. Eu vim aqui no nó, cliquei no nó e apertei aqui, ó, para aplicar. Ok? Se você quer um apoio móvel aqui, ó, clica no nó aqui, né? Restringe somente Y e aplica. É bem tranquilo. Se você quisesse um engaste aqui, ó, restringia X e Y e também a rotação e aplicaria. Ok? Esse desenhozinho do engaste. Então, é bem intuitivo, pessoal. Então tá aí, desenhei um pórticozinho, né? Ok? Tá, mas a aula de hoje não é para mostrar o FTool, não é para... Na verdade é para mostrar o FTool, né? Mas não é para mostrar pórtico, não é para mostrar nada. Eu vou mostrar treliças, ok? Então vou apagar aqui esse meu desenho, né? Só falando um pouco mais do FTool, ele consegue te dar os diagramas de esforços normais, né? Para determinados carregamentos que você consegue aplicar, normais, cortantes, momento fletor, e também o deslocamento, né? A condição deformada da sua estrutura, o deslocamento de cada um desses pontos, certo? Ele também tem linha de influência, né? Também faz linha de influência, né? Então, você consegue ir fazendo várias simulaçõezinhas aqui. Ok? Você consegue também definir o material, né? Vários tipos de material, concreto, aço, ou colocar aqui, né? O modo de velocidade, Poisson, coeficiente de dilatação térmica. Você consegue também aqui definir seções para cada uma das suas barras. Tem vários tipos de seções, tem algumas que já estão cadastradas aqui, vários tipos de perfis. Então, condições de apoio aqui, né?
né, ligações articuladas, ligações rígidas, certo? Então, são várias ferramentas que tem aqui nesse software. E aqui para colocação de inserção de forças, né? Então, força em X, em Y, momento, né? Momentos aplicados nos nós, cargas distribuídas, cargas variavelmente distribuídas também. Dilatação térmica também você consegue acrescentar e ele te dá todos esses esforços, ok? Então, como eu disse, a aula de hoje é para treliçes. Então, vou apagar isso aqui, vou colocar meu grid 1 para 1, certo? Então, está dividido a cada 1 metro. Então, vamos lá, vou desenhar uma treliça, né? Então, novamente, venho aqui na barrinha, e aí vou desenhando uma treliça. E aí, estou querendo desenhar uma treliça com vãos de 3 metros. Então, 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. Se eu quisesse, eu poderia ter vindo daqui e ligado até aqui. Estaria tudo ok, ok? Mas estou mostrando passo a passo para vocês. 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. Então, 6 vãos de 3 metros, ok? Na altura, eu quero dividir aqui, ó, para 4 metros. 1, 2, 3, 4. Essa treliça que eu estou desenhando aqui é uma treliça. Vamos ver, uma tesoura de uma casa, pode ser? 1, 2, 3, 4. Então, ó, vou ligar direto aqui, os nós já estariam aqui, ó. Ok? Opa. Essa treliça aqui eu costumo passar em sala de aula, normalmente. Né? Uma treliça de uma cobertura de uma casa, sei lá, de uma cobertura de uma edificação, certo? Comumente chamada de tesoura, né? Então, coloquei as barras, beleza. Se eu quiser já apagar o grid aqui, ó, para não poluir minha tela, eu consigo também, tá? Ok. Vamos definir os apoios, né? Vamos dizer que essa tesoura está apoiada ali num pilar, certo? Então, eu defini aqui um apoio de segundo gênero, né? Ó, restringir x e y. E aqui do outro lado, eu vou restringir somente y, certo? Mantendo aí uma treliça isostática, uma estrutura isostática. Treliça, pessoal, como vocês já sabem, elas são estruturas reticuladas, né, em que todas as suas uniões são formadas, né, são unidas por ligações articuladas. Então, essas ligações eu tenho que colocar rótulas. Então, estou vindo aqui, ó, desse ícone aqui, e definindo rótulos para cada uma dessas uniões, ok? Uma outra forma aqui, ó, que eu podia fazer já mais rápido, né, ó, era selecionar aqui, segurar Shift, e aí selecionando, ó, segurando Shift, tá? Tecla Shift. Todos aplicam, ok? Pronto, tenho aí minha treliça formada por articulações. O que mais que falta para minha treliça? Falta as cargas, né? Falta as cargas. Então, vamos colocar aqui algumas cargas. Então, aqui o nome do teu carregamento. Você pode colocar o nome que você quiser. Vamos ver. Força de 10 kN. Então, venho aqui. Se eu quiser colocar uma força de 10 kN na direção Y, né? Uma força para baixo, sei lá, algum carregamento, né? Alguma coisa que esteja se apoiando na minha treliça, né? Alguma carga pontual. Então, eu venho aqui e coloco. Se eu quiser colocar uma outra força, eu venho aqui e escrevo outra força qualquer. Não preciso escrever o nome que eu quiser. Posso colocar qualquer nome. Força normal, sei lá. Uma força menor aqui, 5. Vou aplicar nesse e nesse nó. Novamente, ó, você pode usar o Shift aqui também. Ó. Shift, aplica. Ok? Se eu quisesse colocar a força em X também, ó, bastava colocar as duas e aplicar. Okay? Seria aí um carregamento de vento, não sei. Isso aqui manda. Ok? Então, tá aí uma treliça, né? Com esses apoios.
Para efeito de desenho, né, se você quiser representar isso, né, para efeito representativo, você pode vir aqui, ó, e fazer as cotas, né, para facilitar os cálculos. Então, vem aqui, ó, só clicar nos pontos que você quer cotar e fazer essa cota, ok? Então, a ferramenta também te ajuda nisso. Beleza? Então tá aí, 6 vãos de 3 metros e na altura aqui são 4 partes, são 3 partes de 4 metros, ok? Falta mais aí, que mais? Definir o material dessa treliça. Se a treliça for isostática, pessoal, essa definição não importa muito para o cálculo dos esforços, né? Seria mais para uma treliça hiperestática, né? Porém, o programa não deixa você calcular se você não definir essas propriedades do material, nem as dimensões da seção, nem as dimensões da peça, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, seria o diagrama de força normal, aqui de cortante e aqui de momento. Se eu clicar, a mensagem, o programa dá uma mensagem de erro, né? Ó, você deve definir o material de todos os membros. Então, eu não consigo, né? Mesmo ela sendo isostática. Então, basta eu vir aqui e vamos criar aí um nome de material qualquer, sei lá. Vou botar aqui de aço. Ok? Na verdade, eu excluí. Vamos de novo. Aço, eu venho aqui em material e coloco o material que eu quiser. Poderia vir aqui no aço e colocar. Okay? Tem aqui modo de elasticidade, Poisson e coeficiente de dilatação. Então, tá aí. Como que eu faço isso? Seleciono todo mundo e aplico isso. Se os tipos de materiais fossem diferentes, eu teria que vir um a um, selecionava e marcava, e para outro eu criava um outro tipo de material. Ok? Como aqui não é o caso, então está feito. Propriedades da seção. E aqui também mesma coisa, você vai ter que colocar alguma coisa. Como eu disse, né, para estruturas isostáticas, isso aqui não vai alterar os esforços. Então, vou colocar aqui, sei lá, seção retangular 20 por 40. Opa, de novo. Seção retangular 20 por 40. Aí tem vários tipos de seção aqui, ó, retangular. Aí ele manda você colocar aqui as dimensões D e B. Então, 40 centímetros e 20 centímetros. Está em milímetros, eu coloquei 240, ok? Essas propriedades já automaticamente são calculadas. Então, aplicar. Pronto, agora defini os materiais, defini minha seção. Se eu quiser os esforços normais dessa treliça, eu clico aqui. Assim, ele vai mandar eu salvar, criar um arquivo, né? Então, treliça, teste, canal, professor Fábio Leitão, treliça, teste. Pronto, só vem numa pasta, e aí tem aí os esforços normais da treliça, né? Então, aqui, ó, cada um desses esforços. Aqui tem algumas propriedades que eu consigo aumentar esses valores, a fonte, né, desses valores. Não estou achando que está aqui texto. Aumentar a fonte, né? Então tá aí. Se eu quiser o diagrama, né, ó, tem aqui um fator de escala que ele coloca os diagramas, ok? Para esforço normal, não necessário, né? Basta olhar o sinal, né? O sinal negativo está te dizendo que a barra está sendo comprimida, né? E o que não está negativo seria positivo, está te dizendo que a barra está sendo tracionada. Então, dada essa treliça, para esse tipo de carregamento, tenho aqui que essas barras aqui estão sendo comprimidas, né? Os carregamentos estão entrando aí, né? E essas barras de baixo estão sendo tracionadas, né? Ok? Então, tranquilo. Cortante não vai ter nada, porque a gente está trabalhando com uma treliça, no momento também não, né? Então, tá aí uma treliça, né? Claro que existem treliças mais complexas, com cargas que não estão diretamente nos nós, mas isso aí é outro assunto, né? E aí, nessas treliças apareceriam cortantes e momentos, né? Mas isso aí
mais para frente, né, pessoal? Então, tá aí como fazer uma treliça no F2, ok? Bem simples, pessoal. Vou fazer uma aqui bem rapidinho, ó. Fazer uma treliça bem tranquila aqui, ó. Colocar um apoio aqui. E um apoio de primeiro gênero aqui. Aplicar uma força aqui também de 5 kN de 10 kN na extremidade. Vou definir o material, mesmo material, vou definir aqui a mesma seção. Pronto. Falta definir os nós, né? Os nós tinham que ser rotulados, né? Articulados. Bom, para quem já tem prática, isso aqui é bem tranquilo de fazer, ok? Então tá aí, né? Minha trelicinha aqui, outra trelicinha que eu fiz rapidamente, os esforços da treliça. Então, pessoal, quem está trabalhando com treliças, o F2 é perfeito para isso, que você pode aplicar vários formatos de treliça, né? Aqui, por exemplo, eu poderia incluir mais barras, né? Travando mais a treliça, reduzindo esses vãos entre elas, né? E aí ver, né, como é que é o comportamento da estrutura, se o esforço realmente diminui muito ou não, né? Se vale esse custo-benefício de você inserir mais barras, né? Se o esforço diminui respondendo, como que a gente pode falar, de uma forma econômica, né? Então, seria mais viável eu colocar uma barra, né, e reduzir esse vão ou não, né? Dependendo dessa diminuição do esforço, ok? Então, fica aí uma aulinha aí do F2, beleza? Para fazer treliças. Então, abração, pessoal. Espero que ajudem vocês. Até mais.